Vamos à entrevista do dia? Estou reposicionando aqui o meu celular, porque a gente está fazendo uma live pela minha página no Facebook. E eu agora vou mostrar para todo mundo a comunicadora e influenciadora Ana Paris. Ela está aqui porque nesta semana a gente comemora o Dia Internacional da Mulher e eu estou trazendo personalidades para falar de empoderamento e empreendedorismo feminino. A Ana Maria Paris está com 38 anos, me permitiu dizer a idade dela, é taurina, mãe da Ayla e também do Sushi, que ela já explica quem é. É publicitária e jornalista de formação, habilitada em apresentação de TV e rádio. Atualmente é gerente de marketing da Organização Social de Saúde Irmandade Santa Casa de Andradina, além de influenciadora, lifestyle, apresentadora do Paris Cast e está atualmente sendo agenciada pela Casinha Produções. Muito bem. Apresenta também o Aliança Forte, que é um sorteio de prêmios. Muito bom. Ana Paris, bom dia, minha querida. Tudo bem com você? Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia, ouvintes aqui da Jovem Pan. Que prazer estar aqui. Olha, todo nosso. Eu digo que o bom filho a casa retorna, né? Não é? Como me arrepia entrar nessa casa novamente. É com muito saudosismo que eu venho aqui. E que bom estar aqui hoje falando sobre empoderamento feminino. Não é? Então vamos lá. Ana, conta um pouquinho pra gente então, para que nós contextualizemos os nossos ouvintes sobre a sua trajetória profissional. Você se formou onde, fez qual trajeto profissional até chegar a ser influenciadora digital? Até chegarmos aqui, né? É muito, eu costumo dizer que eu sou um pouco nômade, né? Minha história começou, eu nasci em Campinas, Marcelo, nasci em Campinas, meu pai tinha uma gráfica lá em Campinas, e aí, numas férias, ele resolveu visitar uns parentes em Ilha Solteira. Aí veio pra Ilha Solteira, se apaixonou por Ilha Solteira, pra história de pescar, né? Gostava muito disso. E nessa viagem já ficou Ilha Solteira, vendeu as coisas de Campinas e já veio pra Ilha Solteira, logo que Ilha Solteira estava se emancipando. Então ele pegou bem o comecinho da cidade ali. E quando eu te conheci, você trabalhava na Ilha Solteira, acho que na prefeitura, não era? Na prefeitura já trabalhava na prefeitura, na comunicação da prefeitura. Isso. E ali em Ilha Solteira eu fui muito para a parte artística, né? Eu sempre trabalhei com meu pai na gráfica, então na parte de comunicação, a parte de comunicação sempre foi muito latente na minha vida. Mas a parte artística ela sempre teve muito presente também. Eu comecei a fazer balé com 4 anos de idade. Olha. E depois veio o teatro, inclusive o Edson mandou um abraço para você, seu primo. Sim. Eu disse que estaria aqui, né, nas redes Florentino. sociais. Edson Florentino, um abraço para todos de Ilha Solteira, lá do meio artístico, que ele também representa. E aí, posterior a isso, eu não ingressei, não continuei na dança e comecei a fazer comunicação social em Três Lagoas, na EMES. Na primeira turma de comunicação social, com o intuito de continuar com a gráfica do meu pai ali, em Ilha Solteira. E ali me deparei com o mundo da comunicação e me encantei por esse mundo da comunicação ali. Ainda não tinha muita certeza do que eu queria, né, do que era esse mundo da comunicação. Então, primeiramente me formei em publicidade e propaganda. E quando acabou a primeira formação, como era a primeira turma, eu sentia que faltava ainda, né, da formação, que ainda não me sentia apta a atuar ainda. E fui fazer uma pós em São Paulo. Meu irmão mora em São Paulo. Fui fazer uma pós em São Paulo e fiz rádio e TV na FAAP. Aí sim eu passei a ter contato, né, com o mundo da comunicação. Vamos dizer que no seu tato mesmo, né? E ali me identifiquei, ali me apaixonei e falei, esse é meu mundo, aqui é meu mundo. E lá na FAAP eu ainda fiz uma pós em assessoria política. E foi aí que toda a história começou, né? Porque aí, na época, a gente estava numa campanha política para prefeito, onde o Edson Gomes, em Ilha Solteira, estava candidato a prefeito. E ele me convidou para fazer a campanha dele naquele ano.
E quando eu assumi a campanha dele, ele estava com 85% de rejeição. Caramba! Virou o jogo. Viramos o jogo. Você foi para a Eu fui prefeitura. para a prefeitura e lá comecei a ter contato com as TVs aqui do interior. Aham. E foi onde conheci o SBT e comecei no SBT como contato comercial. Não tinha o menor talento para isso. Entendi. Comecei como contato comercial em São José do Rio Preto. Mas não tinha o menor talento, né? Vendas não é comigo. Então, não foi muito longa a minha vida ali. Mas foi a minha forma de ingressar na TV. Sim. E aí comecei com os merchants. E em seguida tive o meu programa. Um dos programas, programa ecológico, em que a gente pôde trabalhar junto, né? E o Cena Urbana também, que foi muito rico. E em seguida o Festa do Interior, que assim me deu um nome aqui em Araçatuba. Posterior a isso, fui para Andradina, assumia lá a TV do grupo, a SRC-TV, por onde eu fiquei 7 anos ao todo. E nisso também fiz uma campanha política lá da Tamiko Inoue, que ela também saiu como prefeita, né? Nós ganhamos essa campanha. Também trabalhei na prefeitura de lá e fiquei num vai e volta ali da apresentação do jornal. E até onde eu entrei na assessoria de comunicação da OS, que um dos grandes desafios profissionais da minha carreira, porque a gente gerencia, são 8 anos no Estado, 2 vezes no Simultoro, Saúde Indígena, Lei da Santa Casa. Então eu trabalho bem institucional, mas mais interno, né? Uma comunicação mais interna. E onde eu precisei me afastar um pouco, né, do meio artístico, do digital, enfim. E aí comecei a sentir bastante falta disso. E onde precisei parar para realizar meu maior sonho, né, que era ser mãe. Então dei uma parada ali, mas assim, gestei na bancada da SRC-TV, praticamente pari na bancada, passei ali, passamos a pandemia na bancada, foi muito desafiador, porque eu estava gestante na pandemia num jornal ao vivo ali. E aí, posterior, voltei para Araçatuba, como gerente de marketing da UES até então, e fui convidada para apresentar o sorteio, e eu quero aqui até te deixar uma cartela de presente, eu trouxe uma cartela para a próxima semana. Tá valendo? Então se eu ganhar, olha só. Semana que vem, são esses prêmios aí, ó. Que legal, que legal. É bem legal esse sorteio que eu falo, né, que o meio artístico ele vai trazendo, a gente vai deixando portas abertas, né. Quando eu cheguei em Araçatuba na primeira semana, um dos nossos cinegrafistas, que até era cinegrafista do SBT, o Luiz Carlos, o Verde, que me convidou para fazer essa apresentação, e estou lá até hoje com o maior carinho. E então foi minha maneira de voltar para o digital, e comecei a fazer o Pariscast. A princípio eu contratei a Casinha Produções para fazer o Pariscast, e depois acabei sendo contratada, e o Pariscast está aí, e hoje estou como influenciadora em Araçatuba, e a vida está acontecendo, a vida digital está acontecendo, estamos aí ganhando espaço. Muito bom. E como é que estão as suas redes sociais? Qual é a quantidade de seguidores que você tem e os retornos, principalmente, que você tem? Olha, hoje no Instagram nós estamos com 10.600. É um público bem orgânico. Falam, né, que não é 10.700. Não é nada comprado como muita gente faz por aí, porque, né? Assim, né, quando você olha, não é um número muito expressivo, mas porém é um número muito orgânico. Sim, né? sim. Então, de uma audiência qualificada, então é outra coisa. É isso que eu digo, assim. E é de você levar nessa vibe, assim, eu procuro muito isso. Porque eu falo com um público muito fiel, que é um público feminino, que é um público materno, então que é um público que eu estou dia a dia conversando, e que é o meu objetivo de falar de vida real. É isso que eu queria chegar agora. Então quando você fala lifestyle, é isso. É a vida real. E aí você dá dicas, orientações, você leva entrevistados, como é que você gerencia o conteúdo? É isso. Começou com a gestação, né? Que é o sonho da maioria das mulheres. O gestar e o não gestar, eu digo isso hoje, né? As mulheres, elas são divididas nesse público, o gestar e o não gestar. Existem as mulheres que querem gestar e as mulheres que não querem gestar. E aí são dois públicos que parecem ser diferentes, mas são públicos que falam a mesma língua. Porque são mulheres
que o relógio biológico de uma certa forma bate, fala, grita, mas aí você tem diversos caminhos a seguir dessa maneira, né? Para algumas mulheres isso acontece mais cedo, para outras nem tanto, mas os desafios são sempre os mesmos. De você conciliar a vida profissional com tudo isso, de você conciliar relacionamento com tudo isso, com a sua vida social, enfim. Eu falo que a mulher ela tem N desafios com poucos braços aí para seguir tudo isso, mas faz tudo com muita maestria e ainda de salto alto, né? É isso aí, né? E aí a ideia é essa, né? Começou eu mostrando como que eram os desafios da maternidade e isso numa pandemia, né? Como que eu passei por tudo isso. E eu comecei a ver que esse público estava muito carente de falar, né? De ter um espaço de identificação, que é muito isso, né? Que a gente que vem de televisão, a gente não entende isso, porque nós somos distantes, né? Quando você está numa tela que você não tem um retorno tão próximo, a gente não entende como é isso de identificação. Você tem esse retorno quando você está na rua. Através das telas celular, isso fica próximo. Então você tem esse contato com o teu público. E começou daí. Então comecei a compartilhar, né, as minhas dicas, o que eu ia descobrindo. E foi assim quando eu gestei, foi assim no parto, foi assim na amamentação, no puerpério. Então eu fui descobrindo junto com as minhas seguidoras como isso foi indo. E eu tive a perda do meu pai 2 semanas antes da Ayla nascer, então isso foi um impacto muito grande. E eu comecei a ter um apoio, né, lindo, muito carinhoso das minhas seguidoras e também uma identificação de um público que é muito carente de ter uma voz, né, de ter uma identificação. Porque você falar, né, da ida das pessoas é muito delicado, mas também é necessário dizer, né, porque as pessoas se calam e é um momento que você precisa falar, que você precisa expor, que você precisa colocar para fora. E muitas das vezes as pessoas se calam, guardam isso para si e esse sentimento ele vem depois e talvez ele não venha de uma forma boa. Então foi onde eu encontrei o meu espaço para falar quando foi na questão do meu pai, porque foram dois sentimentos extremamente opostos, né, que foi a perda do meu pai com o nascimento da minha filha, em tão pouco tempo, e depois o retorno na vida profissional, né, então eu precisei me reinventar de todas as formas, na minha questão física, na minha questão emocional e na minha questão afetiva. Então eu digo que o poder feminino, ele se vem principalmente aí, o cordão umbilical da mulher, ele tem esse poder de a transformar, de refazer e de transformá-la em todas as suas vertentes, que eu acho que é o mais lindo da história. Caramba, tá sendo muito rica esta entrevista e eu quero fazer uma pausa, porque a gente precisa ir para um rápido intervalo, continuar com a Ana no segundo bloco, quando ela vai falar um pouco mais desse turbilhão de sentimentos, porque neste meio do caminho não bastasse a perda do pai, ocorreu ainda uma outra tragédia que obrigou a Ana a se reinventar rapidamente e de novo. Vamos à segunda parte da entrevista do dia? Posicionada a câmera, aí está Ana Paris. Vamos lá, Ana, no primeiro bloco você falou de muita coisa interessante e terminou falando de uma tragédia que foi a morte do seu pai. E aí você se reinventou, teve força para recomeçar. No entanto, um pouquinho menos de 2 anos depois, uma nova tragédia na sua vida, um outro obstáculo enorme. Conte pra gente como foi. Aquelas coisas que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, sabe? Uhum. Que a gente vê em filme que você fala, caramba, que triste. Era bem isso que eu sentia, né? Foi muito chocante, Marcelo. Foi de me tirar o chão, mas ao mesmo tempo eu entendi o que é a força materna. Uhum. Desde a hora que aconteceu, quando a notícia chegou até mim, e eu soube pelo celular. Sério? Eu soube por um grupo de WhatsApp. Uhum. E
E do meu pai eu só não soube por um grupo de WhatsApp porque eu estava distante do meu celular. Então, vamos tomar cuidado, gente. Eu sempre falo isso nas entrevistas, né? Vamos tomar cuidado. Hoje é muito fácil, né, a comunicação, mas esse tipo de notícia, né, e esse tipo de assunto, ele é muito delicado para se falar em grupos, né? Porque a gente nunca sabe quem está no grupo, Sim. como isso vai chegar. Então, eu sempre dou esse conselho depois dessas 2 percas que eu tive. Eu tive... Algumas pessoas falam até de uma certa frieza e me perguntam isso, né? Nossa, Ana, você conseguiu manter uma frieza? Não, não consegui manter uma frieza. Eu consegui manter a minha racionalidade e o meu amor pela minha filha, que ele vem acima de tudo, antes até do que o meu mesmo. Só para a gente contextualizar, porque nem todo mundo deve estar ligando as coisas. A Ana perdeu o pai e menos de 2 anos depois, por conta de um acidente automobilístico na estrada, perdeu o marido com quem você estava casada há pouco tempo, inclusive, não era? Ao todo, nós tínhamos 9 anos de relacionamento. Né? 9 anos. Entendi. Mas a Ayla, ela tinha 1 ano e 11 meses, né? Sua filha estava com 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Meu Deus. Quando perdemos o Fer. Seu pai, você estava grávida do seu pai, da sua filha quando seu pai faleceu. Quando meu pai faleceu. E quando a sua filha estava com 1 ano e 11 meses, seu marido. O pai dela. Meu Deus. É muito maluco. E houve isso de você voltar a trabalhar, ter que demonstrar força, de alguém ainda te criticando e falar como é que você consegue? Muito. De me criticar, de falar, nossa, mas e o seu luto? Né? E é onde eu falo que hoje eu luto muito, eu uso até esse trocadilho, eu luto muito para que as mulheres se abracem mais, para que as mulheres se curem, para que as mulheres olhem mais umas para outras, porque todos esses questionamentos vieram mais de mulheres. De mulheres? De mulheres. E teve uma coisa que me ajudou e me fortaleceu e me fortalece desde sempre e ainda mais agora, foi o exercício físico. Eu me joguei no exercício físico, que foi o que sempre me equilibrou na minha vida, e foi onde eu conseguia manter a minha saúde mental, assim, era onde quando tudo estava desabando, eu ia pro exercício físico, liberava endorfina, chorava ali, misturando, eu falo que eu misturava minhas lágrimas com meu suor, e era onde eu conseguia me reconectar comigo e conseguir estabilizar, assim, me estabilizar emocionalmente, falar, não, bora, vamos seguir. Porque eu não tive outra opção e eu não quis ter outra opção, a não ser seguir e criar minha filha e me refazer profissionalmente em todas as áreas, né? Foi um ponto em que a mídia, o digital estava voltando a acontecer na minha vida, e eu vi ali também uma oportunidade de ser um gancho para eu me apegar e falar, é aqui que eu vou, né? Vai ser um dos campos para eu me fortalecer, para que eu não caia, né? E só seguir. E até mesmo financeiramente, né? Porque fiquei eu e minha filha. Claro, né? Você tem que se manter e mantê-la. E mantê-la, né? Porque perdemos e foi tudo muito inesperado, né? Então, financeiramente, sou eu por ela hoje. Então, é isso. Então, assim, me apeguei no meu profissional, me apeguei no exercício físico e principalmente em direcioná-la, em guiá-la. No mesmo dia, a minha principal preocupação foi, eu tive todo um amparo do Colégio Alameda, a quem sempre eu estendo a minha gratidão, assim, porque do primeiro momento me veio à mente, eu preciso de um profissional, eu preciso de um psicólogo, de uma ajuda profissional para saber qual o primeiro passo que eu dou. Eu respirei fundo, óbvio que, né, que eu tive as minhas primeiras lágrimas, mas ao mesmo tempo eu as enxuguei e falei, agora é momento de eu parar, eu preciso ser racional.
Então, eu tive um amparo do Colégio Alameda, que eu estendo minha gratidão à Bruna, e um amparo psicológico desse colégio que nos acolheu, que nos trouxe uma realidade muito leve da nossa vida, de uma forma linda, sabe? Então, naquela primeira noite, foi um mundo assustador para mim, mas a Ayla, ela não sentiu absolutamente nada de tristeza, né? Eu costumo dizer que eu passei pela pior tristeza, pelas piores tristezas que um ser humano acho que pode passar. O meu nível de tristeza e de dor, ele foi violentamente tão grande que eu não permito mais sentir a tristeza. Eu não permito mais que a tristeza chegue até mim e a Ayla. Não é que a gente não vá passar por momentos difíceis, claro. não é isso. Mas eu não permito mais sofrer, né? Eu aprendi a passar pelos desafios da vida, pelos desafios que são impostos a mim na vida, de uma forma muito mais leve, de uma forma a encará-los como eles são e falar, eu tenho o maior bem, eu tenho o que é de mais rico na vida, que é o meu legado, que é a minha filha, e que vai ficar com o que eu deixo para ela, principalmente na parte emocional e na parte de independência, que minha filha é super independente, é linda, e ela me dá um banho de autoestima, de alegria, de delicadeza e de um olhar para frente que é estimulador. E as pessoas sempre me falam, Ana, como que você consegue? É pelo sorriso dela, é pela forma com que ela leva isso, é pela forma com que nós conseguimos ressignificar toda essa história. Eu, colégio, família, aqui em Araçatuba eu não tenho um familiar próximo, né? Eu tenho a família do Fer, que é mais próximo, que é o irmão dele, a minha cunhada, e eles me dão esse amparo, né? A rede de apoio, ela é muito importante. A rede de apoio, ela é importante para qualquer mãe, sim, né? E no meu caso, e no caso das mães solos, ainda mais. Então, assim, se você pode fazer algo para uma mãe solo, ou algo para uma mãe, seja a rede de apoio para essa mulher, independente do que é rede de apoio para você. O que pode ser uma rede de apoio para você? Se você tem próximo a você uma mãe, recém-mãe, vá, fica uns minutinhos para essa mãe, possibilite que ela tome um banho tranquila. Ou se você vê uma mãe quieta, em paz, permita esse silêncio para essa mãe por alguns minutos. Segura a cria ali por um tempinho, deixa essa mãe respirar. Eu falo assim, ó, uma mãe, ela jamais se arrepende de ser mãe, ela só está cansada. E é sobre isso. Então, todo o amparo psicológico que a gente teve nos permitiu ressignificar tudo que nós vivemos para hoje se tornar uma força. E hoje eu estar onde estou e estar posicionada como eu estou no digital para servir de exemplo, servir de identificação e estar aqui servindo, né, para outras mulheres terem um apoio, terem para onde olhar, para onde se identificar e falar, não estou sozinha. Então, hoje eu estou posicionada no digital para isso. Olha, eu tô de queixo caído aqui, porque conheço a Ana há um bom tempo, sei lá, 10, 15 anos, não me lembro bem. Quando que você foi assessora do Edson em Ilha Solteira? Que ano, mais ou menos? 2009. 2009. Então foi lá do início da época de 2010 para cá que a gente se conhece. Está indo aí para 10 para 20, para mais de 10 anos. E o nível de amadurecimento é impressionante. Na época você já mandava muito bem, obviamente, a gente trabalhou junto também, mas aí não posso deixar de dizer que não é todo mundo que consegue passar pelo que você passou e elevar-se. E aí você deixou alguns recados muito importantes. Quero destacar das suas últimas palavras que a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Foi o que você fez. Você sabe que você passou e vai passar por dores, mas sofreu, entendeu e não permite, ou assim vai tentar que você e sua filha sofram novamente. Esta é uma lição que eu considero muito importante. Mas você deu, Ana, vários recados. Você falou de
autonomia, de independência feminina, de reinvenção, de ressignificar. Se eu pudesse resumir, eu diria assim, você que está nos ouvindo, mulher, a Ana falou o seguinte, olha, sonhe sim, capacite-se sim, bote para fora, né? Seja você mesma, lute pelo que você quer e conquiste porque você pode. Não é isso? Não é? Olha só, ela ainda fala isso assim, ó, com estilo, por favor, não é? Puxa, olha que bom. Quando eu te conheci, você não tinha essa tatuagem no braço, por exemplo. Não tinha, né? Olha porque lá. O jornalismo, ele era muito limitado para isso, né? Não pode, né? Mas hoje é mais, muito mais tranquilo. Hoje não me limita em trabalho nenhum. Ainda bem que as coisas mudam e evoluem, não é? Muda e evolui. Eu acho muito estiloso, eu sempre quis, sempre gostei. E chegou uma parte da minha profissão que eu falei, agora eu me permito. E agora ela tem vários significados, né? Eu tenho o nome da Ayla aqui, tenho... lá, tá chegando o Marcelo ali, que ele vai falar que ele não gosta, mas tudo bem. Tenho ela aqui, tatuada com a leoa e a leozinha aqui. E tatuagem é um querer meu e eu gosto muito. É um dos meus hobbies que eu gosto. Ai, que bacana, que bacana. Ana, eu gostaria, então, de finalizar, gostaria que você pode fazer isso sim, não há essa limitação aqui de você agradecer aos seus parceiros comerciais, inclusive, e a quem te ajudou e está te ajudando a superar, porque é uma superação constante, né? A gente passa, mas sempre fica algo para a gente lembrar. Então, gostaria que você tivesse a liberdade de agradecer quem você quiser e deixar os seus contatos. Maravilha. Bom, eu quero aqui deixar, primeiramente, a minha gratidão à família Rocha, né? Não é porque eu estou aqui na casa hoje que eu estou fazendo isso, não. É a minha gratidão mesmo. Eu falo que a gente sempre tem oportunidades, né? A gente sempre tem oportunidades na vida de fazer algumas coisas e hoje eu estou tendo essa oportunidade de falar isso aqui. É com muita gratidão que eu tenho, família Rocha e o nosso saudoso Nivaldo Franco Bueno. Sou uma das crias dele, sabe? Rapidamente quero lembrar aqui, né, que algumas vezes que eu terminava o jornal, eu apresentava o jornal ao vivo em Andradina, um desafio, e ele me ligava e falava assim, desça aqui com o seu caderninho. Então o Nivaldo Franco Bueno me ensinou muito a fazer manchetes, me ensinou muito a fazer jornalismo, escrever, minha escrita, um legado muito grande. Minha família, meus irmãos que hoje são a referência masculina para a Ayla e que são suporte hoje na minha vida total. E aí venho, né, para Casinha Produções, que eles são, desde que tudo aconteceu e desde antes, né, já eram parceiros e hoje a gente tem uma parceria aí de vida, inclusive hoje somos vizinhos, hoje se estendeu essa parceria aí. E aí estamos, né, crescendo, estamos evoluindo profissionalmente, pessoalmente juntos e estamos ganhando muito espaço no meio digital em Araçatuba, com alguns parceiros que estão aí comigo desde o começo. Não vou citar todos aqui para não ser, não falhar com nenhum, Sim. Mas quero agradecer todos que estão aqui, que confiam em mim, que confiam a sua marca em mim. Ontem a gente até soltou, né, um post falando sobre isso, né? O que a Ana Paris pode fazer no digital? A Ana Paris pode fazer tudo. Porque as pessoas tinham um certo receio, né? Quem é a Ana Paris no digital? Ana Paris no digital é uma jornalista formada, completa, que tem até, inclusive, DRT, né? Que isso não se fala, sim, né, muito, né, Marcelo, verdade, hoje em dia. Verdade. Não desmerecendo as meninas que estão aí mais novas, mas é porque a nossa bagagem, ela é anterior a isso, né? As meninas hoje, elas vêm de uma formação no digital, em que elas já incorporaram, elas já entraram no digital com a tela do celular. A gente não, né? A gente veio, eu falo lá do mato, né? É exatamente isso. E então, sou locutora, sou apresentadora, sou jornalista, a gente vem da pauta, a gente vem da investigação, da matéria, a gente vem da entrevista, a gente gosta desse tete-a-tete, né? E o podcast, pra mim, o Pariscast hoje, é um presente na minha vida, foi como eu voltei, ali eu tenho
histórias que fortalecem a minha história e me permitem ter identificação e levar identificação para o meu público. Então, ParisCast, nós estamos indo aí para o nosso 25º episódio, hoje, inclusive, às 6h30 da tarde, ao vivo pelas minhas redes sociais. E é encantador. A cada episódio do ParisCast, eu sinto que a gente ganha muito sabendo da história do outro e deixando sempre um pouquinho da gente no outro, né? Eu falo que quando a gente troca, conversa, quando a gente puxa a cadeira para conversar, a gente sempre deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho do outro. Então, para te achar nas redes sociais, tá fácil? Ana Paris só tem você? Só, tá? Ana Paris Oficial. Ana Paris Oficial. É isso. Tá no Insta, tá no Face, tá no TikTok Insta, também? Face. E TikTok a gente estamos aí, começando. Que bom, que bom. É isso. Ana, muito obrigado. Infelizmente já são 9h09. Eu, por mim, ficaria aqui durante muito mais tempo. Eu estou conversando com o Marcelo, mas quem sabe qualquer hora a gente não amplia o jornal aqui, porque conteúdo tem, não é? Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua força, pelo seu foco, pela sua coragem.